E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Bem, hoje mais um episódio do quadro de trazendo conceitos de personagens do Delta Forgotten e contando um pouquinho sobre eles. Eu devo deixar esse nome um pouquinho mais curto, mas tudo bem. Mas dando um adendo aqui, que talvez o primeiro vídeo dessa série aqui você receba um remake, já que eu fiz o primeiro vídeo na correria, fiz de qualquer jeito, então talvez ele tenha um remake. Mas simbora para o primeiro conceito de sobrevivente. Vambora. Pela milésima vez, esse não é meu nome! Pronto, bem melhor. Atenção a todos os cidadãos de Roblox. Esse é um aviso para vocês ficarem em casa nesse exato momento. Tem um rapaz que está em um robô gigante que está aterrorizando a todos. Então, por favor, se certifique-se de ficar em casa e nunca provocar ele. E reforçamos que você não possa falar mal dele, porque até mesmo em publicações online ou se conversar com uma pessoa em privado mesmo, faz que ele consiga rastrear você de alguma forma. E nós aqui do jornal não iremos falar do nome dele em si, por motivos óbvios. Então, espero ter compreendido esse aviso e tenham uma ótima noite. Johnny Shelder-like, um robloxiano que tem um pequeno grau de nanismo. John sempre teve uma vida difícil socialmente, por sua aparência ser parecida à de John Shaglask, além, é claro, de sua altura sempre ser palco para piadas para as pessoas. Mas ainda assim tinha algo que o John adorava fazer, que acalmava ele, que era basicamente fazer esculturas ou invenções de sucata. E isso deixava o John mais intrigado e mais inteligente, mexendo cada vez mais em tecnologias antigas e mais complicadas, fez ele aprender certas coisas que ele não deveria saber. Em um dia, Johnny estava andando pela rua, tranquilamente apenas passeando. Mas então, um grupo de rapazes acabou abordando John, onde que basicamente eles queriam bater no John até cansarem. E assim eles fizeram isso. Vocês me deram uma ideia. Vocês vão pagar por tudo. Por tudo. Depois disso, Johnny desmontou todas as suas invenções e ainda pegou as sucatas que ele ainda tinha restantes, para assim fazer a sua vingança. E a vingança de Johnny foi fria e sem dó. Ele não só chegou neles e matou. Não, ele foi bem mais longe do que isso. Johnny sabia que esses caras sempre saíam de casa muito de noite, quando que os pais deles estavam dormindo. Então ele aproveitou essa deixa e simplesmente tacou fogo na casa deles, quando que os pais deles estavam dormindo, sem chance de poder reagir, assim carbonizando toda a família dos 4 jovens. Daí, quando os 4 jovens voltaram para casa, eles viram que não tinha mais casa, não havia mais nada, não havia mais ninguém. Mas como o Johnny é uma pessoa de bom coração, ele resolveu fazer os jovens não passarem por todo esse sofrimento de luto. Então assim ele fez. Minha casa, minha família. Por que você fez isso, seu desgraçado? Você tá perguntando por quê? O porquê? Você quer que eu desenhe pra você ainda? Eu apenas tô recolhendo tudo que você plantou, seu filho da puta. Mas não precisava nada disso. Você é maluco? Maluco, com certeza eu não sou. Eu apenas estou fazendo uma justiça que ninguém teve coragem de fazer com vocês. Mas, como eu sou uma pessoa de bom coração, eu vou fazer um favorzinho pra vocês. Eu não vou deixar vocês passarem por todo esse luto todo. Não, longe disso. Eu vou terminar com seu sofrimento logo aqui mesmo. E essa é a história de Johnny Shelder-like, um gênio que tinha muito potencial, que infelizmente acabou virando um assassino em série por causa da sua aparência. Bom, agora saindo um pouquinho de personagem narrador, eu devo admitir que eu acho que eu levei muito a sério a história do Johnny. Bom, o Johnny era pra ser um conceito engraçadinho, de ser um personagem que tem um robô gigante. Era pra ser uma história meio simples, mas eu acho que eu levei isso muito a sério.
Por causa que todo esse lance, por causa do rosto dele ser o mesmo rosto de Epic Face do Shaggy Lask, eu acho que foi um conceito engraçado de, tipo, ele não gostar de ser comparado e, tipo, é um conceito pra ser engraçado, mas no final se tornou algo meio trágico do tipo, e eu gostei do rumo que isso se tornou. Por mais que eu não sei se a história realmente ficou boa desse jeito, já que ainda assim é um conceito de história, não é uma história completamente pronta, eu sinceramente gostei de fazer. Foi um resultado interessante no final. Mas agora vamos para a curiosidade do John. O robô do John tem dois modos. O primeiro modo, que é o atirador, onde que ele atira. Uau, que autoexplicativo. E o segundo é basicamente o calma aí que tá difícil. Lança-chamas. Aê. Onde que também esse modo é autoexplicativo. Não vou me alongar muito sobre esse modo. O terceiro modo se chama modo pegador. Não, ele não fica atraente, bem longe disso. Na verdade, esse modo é onde que as mãos do robô ficam aparentes, onde que as mãos são retráteis, onde elas podem ficar escondidas e podem aparecerem. Então, basicamente, o modo do pegador é, na verdade, é a aparição das mãos. Eu tenho que urgentemente começar o costume de dar nome para as minhas coisas, por causa que puta que pariu, tá difícil. Segunda curiosidade, Johnny tem um segundo hobby, onde que esse segundo hobby é basicamente ficar replicando receitas onde ele vê na internet. E todas as receitas que ele já fez são apenas só de doces, ele nunca fez ou salgado ou uma comida mesmo, apenas doce. E bichinho que gosta de doce, hein? Terceira curiosidade, como já foi explicado antes, Johnny consegue detectar seu nome. Mas Tocha, como assim detectar seu nome? Bom, como isso funciona? Basicamente, se você digitar o nome dele em algum aparelho digital, automaticamente ele vai conseguir ser a sua localização. Então, basicamente, ele consegue saber onde que todo mundo tá se alguém resolver pesquisar o nome dele. E como um amigo meu disse, virou usuário de 4chan. Quarta e última curiosidade, por mais que Johnny seja uma pessoa meio maluca das ideias, ele nunca machucaria um animalzinho de estimação, ou um cachorro ou um gato, independente, ele nunca machucaria nenhum animal. Bom, era isso, era tudo isso daqui que eu poderia falar desse personagem, então vamos pro próximo personagem. Entidade Simon. Simon tem o mesmo propósito do Sr. Lumine. Tá bom, mas qual que é a diferença entre eles dois? Simon é uma classe acima de Lumine, já que ao invés de ficar preso em sonhos, Simon consegue aparecer para as pessoas em forma espectral, servindo como um apoio para a pessoa que está tendo problemas recorrentes, assim sendo um tipo de guia para a pessoa. Mas deixando isso de lado, eu avisei que ele era uma classe acima de Lumine, mas eu não disse que ele era a última classe, e a última classe é... Opa, só dando uma pausa aqui, é que a pronúncia do nome desse personagem é, digamos, o tanto meio difícil de falar, então eu vou dar meu jeito de falar o nome dele, então já dando esse aviso aqui, já que eu vou errar bastante a pronúncia, de propósito. Fortigen. As lendas dizem que ele era uma entidade nível 2, que na época era descrita como o último nível de entidade, mas por causa da sua ganância ele queria ser mais poderoso, ele queria ser uma entidade livre, sem compromissos de ajudar pessoas. Então ele teve uma ideia de plano, onde esse plano era basicamente torturar psicologicamente uma pessoa, até essa pessoa acaba morrendo por causa disso. E assim Fortigen acabou tendo um corpo físico. E assim Fortigen acabou sendo uma criatura de nível 3. Onde criaturas de nível 3 podem acabar tendo um corpo físico, mas é um corpo estável. Onde que para manter esse corpo você tem que matar uma pessoa, mas não matar de forma literal. Você tem que literalmente sugar toda a sanidade daquela pessoa. Assim você consegue manter a forma física completamente estável. Mas você tem que fazer isso diariamente. Mas agora vamos contar as curiosidades dos dois personagens que eu falei. Primeira curiosidade dupla. Por mais que Vortigen odeia todas as entidades, Simon ainda sente saudade de Vortigen, já que eles eram grandes amigos no passado. Mas ainda assim Vortigen ainda odeia o Simon. Curiosidade número 2. Simon e Vortigen têm significados em seu nome. O nome do Simon tem diversos significados e os principais deles são aquele que ouve, o ouvinte, o que escuta e obedece. E já os significados do nome Vortigen é Grande Rei, Senhor Supremo, Chefe Supremo.
Curiosidade bônus, o nome verdadeiro do Watchan é isso daí. Eu me recuso a ler isso daqui. Mas esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like para fortalecer o seu canal. E se quiserem ver mais conteúdos como esse, é só vocês se inscreverem aqui no canal para vocês sempre verem. E não esquece de ativar a notificação para sempre, quando tiver vídeo novo aqui, você sempre saber. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu e fui, tchau!